Paz do Senhor, Bereanos Podcast, mais uma semana aqui com você e graças a Deus, né, Carlos, por isso. Graças a Deus e mais uma vez estamos aqui com um tema maravilhoso que a gente vai aprender muito com o nosso convidado de honra aqui hoje. E desde já eu quero te dizer para você compartilhar o link, manda esse podcast para várias pessoas, não somente da tua congregação, como também de outros lugares que você conhece. Inclusive o tema de hoje vai dar para tu compartilhar, inclusive com muita gente, vai ser de bênção. E o convidado de hoje, é verdade, eu acho que o tema, inclusive, interessa pessoas de outras denominações. Interessa também. Porque faz parte do grande chamado da igreja aqui na Terra. E eu diria que o convidado de hoje é um convidado de alto nível. Exatamente. Não somente no conteúdo, mas na própria vivência. E na estatura. Exatamente. A gente está aqui com o missionário, evangelista Sóstenes. Paz do Senhor, missionário. A paz do Senhor a todos os irmãos internautas, ao nosso irmão Sandro, ao nosso irmão Carlos. A paz do Senhor. É uma satisfação estar aqui convosco, em nome de Jesus. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é a que o senhor mais escuta. Qual é a sua altura? 1,98 m. Realmente, 1,98 m é uma altura considerável, né? Onde o senhor chega, o povo pergunta. Com certeza. Especialmente aqui no Nordeste, né? A nossa altura é um pouco mais baixa. Eu não falo nem de mim, eu já tirei foto do seu lado. É verdade. Amém, missionário. Antes da gente entrar no assunto, o senhor, apesar de ser jovem, um ministro jovem, mas já tem uma certa atividade na igreja, um histórico muito bonito. O senhor foi enviado como filho de missionário, depois foi enviado como missionário e hoje tem trabalhado ativamente na obra de Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouco como foi, a princípio, né? Como foi a sua experiência como filho de missionário, enviado jovem para outro país. Eu acho que tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. Amém. Nós estive acompanhando meus pais, que foram missionários em Moçambique. Os primeiros missionários enviados pela nossa igreja a Moçambique, a República de Moçambique, em 1996. E estivemos ali, acompanhei meus pais por um período de 4 anos. Ali estive observando e acompanhando o início da obra ali em Moçambique. Era um país pós-guerra e um país muito sofrido na época, em 96. E foi o período também de conclusão do colégio, da parte colegial, né, do ensino médio, e também ingressei na faculdade ali, iniciando com o curso de Direito. Aí no 4º período do curso, saí à procura de uma autonomia na vida acadêmica, profissional, secular, afetiva, né? Sim. E saí de Moçambique. Mas durante o período que estive em Moçambique, tive a honra de cooperar como diácono da igreja e também como presbítero, ainda solteiro. O senhor foi com quantos anos? Fui com 18 anos. Já tinha terminado, então, o ensino médio? Não, terminei lá e Terminou logo lá. em seguida fui. O senhor sentiu uma diferença muito grande? Com certeza. O senhor saiu daqui em qual ano do ensino médio? 96 e saí no 2º ano. E foi fazer o terceiro lá? 3º ano lá, o fechamento. Acho que a pior é a história, né? Porque teve que se adaptar à história de uma nação. Exatamente. Geografia, história, tudo isso aí é difícil. E naquele período, sentando no chão e... No contexto de pós-guerra, ainda mais. Né? A situação da escola. Exatamente. A estrutura da escola. A estrutura da precária. escola, tudo deteriorado por causa de uma situação de pós-guerra. Então, tendo que sentar no chão, tendo quadros sem ter condições do professor escrever, sem material didático, sem ter livros, algumas vezes tendo que assistir aula debaixo de árvore, porque não tinha estrutura para que a gente pudesse estar estudando. E daí, depois, no meio do ano, algumas coisas foram melhorando, até que conseguimos concluir aquele ano escolar em Moçambique e depois entramos, de fato, na faculdade. Me permita fazer uma pergunta assim, bem pessoal. A mente de um jovem de 18, 19, 20 anos que deixou o ensino médio, os seus planos, os seus sonhos, para ir com os pais para uma chamada missionária, abrindo mão de tudo. Como é que fica a mente de um jovem nessa situação? Basicamente, eu digo 18 anos, mas na verdade eu completei 18 anos lá que já era o finalzinho já dos 17 anos. A questão é o seguinte, é que nesse período nós estamos formando ideias, projetos, né, para a vida, planos, e eu tinha alguns planos para mim também.
E eu morando em Recife, vivi toda a minha vida em Recife, então tinha uma estrutura de família, de casa. E quando chegando em Moçambique, vendo a estrutura, a escassez de Moçambique, um país pós-guerra, por muitas vezes faltando energia 15 dias ininterruptos. Durante 4 anos que morei ali, nunca tive a presença de água corrente na torneira. Então, muita calamidade. Então, isso aí era muito difícil para um jovem naquela época. Não tinha uma lanchonete, um lugar para comprar um hambúrguer. Então, resultado, eu estou falando na mente de jovem, né? Sim, então, sim. Nesse período aí, foi um período bastante desafiador estar em Moçambique nesse período, porque, afinal de contas, a chamada era do meu pai e a minha mãe que o acompanhava, e eu estava entrando na chamada como consequência de ser filho. E muito embora já tinha tido experiência com Deus, ouvido a voz de Deus, mas eu estava ciente que a chamada era do meu pai. Então, quando eu chego em Moçambique, vejo o país todo destruído, as estradas faltando energia, as estradas acabadas, sem energia. E o primeiro dia que eu fui na escola para tentar matrícula, então eu tive que me abaixar porque estava tendo tiroteio, policial no meio da rua com um fuzil. Então eu nunca tinha visto policial choque. com fuzil. Então tudo foi um choque muito grande. E aí eu chego para o meu pai e digo a ele: olha, a chamada é sua, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero voltar para o Brasil, quero continuar a minha vida. E aí eu tive uma experiência com Deus nessa situação. Até que nesse encontro com Deus, Deus tratou comigo e comecei a servir a igreja ali em Moçambique. Mas Na a princípio verdade, não foi fácil. Fazia parte da sua chamada, mas o senhor ainda não entendia. Exatamente. Porque hoje, quando eu penso na obra, e alguns irmãos que podem estar nos assistindo agora já devem ter me ouvido dizendo assim: eu comecei a servir em Moçambique, o início, quando bem jovem, era em Moçambique. Então, alguns irmãos pensam até que eu fui para Moçambique na infância, ou então no início da adolescência. Mas já no final, na verdade, na juventude, é o tempo que eu chego em Moçambique. E para me adaptar a essa situação não foi algo fácil. Por causa de quê? Dos projetos, dos sonhos, e abrir mão dos planos pessoais para estar engajado, especialmente no lugar onde não havia nada no aspecto social, não foi fácil. E hoje a obra em Moçambique cresceu muito, né? Acho que é um dos trabalhos missionários que mais tem crescido, com o maior número de membros, de templos. Na época, a distância entre os templos é muito grande. Hoje está sendo construído, graças a Deus, nosso pastor, templo de alvenaria, mas ainda existem templos muito precários. Como era esse deslocamento? Templos de palha e de bambu, na maioria absoluta, no seu início do trabalho, distâncias de 100 quilômetros, 80 quilômetros, e resultado, eu comecei a cooperar como diácono em 1997. Fui separado pelo pastor José Leôncio. E ainda nesse ano, o meu pai recebeu uma convocação da convenção, através do pastor Leôncio, para ir à África do Sul, onde ele assumiu o trabalho. Em 1998, com 19 anos de idade, eu fui separado ao presbitério da igreja. E aí eu recebi a responsabilidade de ficar dando assistência a 18 congregações. Em Moçambique já existiam 18 congregações nesse período. E então, muitas vezes eu tinha que fazer o trabalho e durante a semana eu ia para a faculdade e ficava no templo sede. Mas no final de semana eu tinha que dar Santa Ceia e assistir às igrejas nas aldeias. 18 então, igrejas. As 18 igrejas, pelo menos 15 estavam localizadas a mais de 40 quilômetros de distância. Me permita, com quantos anos isso, evangelista? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Quase uma congregação para cada ano. Exatamente. Sendo que eu costumo dizer, especialmente porque pode ter jovem adolescente aí entendendo, assistindo, e é importante entender que hoje eu estou com 45. Sim, senhor. Então, é uma outra geração. Sim. É um outro tempo, outros valores, né? Então, naquela época, o pessoal que hoje tem 45 para cima sabe que
quando tínhamos 18 anos de idade naquela época, estávamos à procura de uma autonomia. Naquela época não tinha tantas oportunidades para a faculdade como hoje. A vida socioeconômica no Brasil, política também, não era tão ampla como hoje pessoas têm a oportunidade de pensar e até ter um senso crítico. Mas naquela época, o que é que acontecia? A primeira coisa que o jovem queria era se alistar para ter seu emprego, ou então arrumar alguma coisa, alguém fazia um curso técnico, de alguma forma, para muitas pessoas acontecia dessa forma, a sua independência. Então, com 19 anos de idade, estive assumindo esses trabalhos lá em Moçambique. O pastor Leôncio orientou o pastor Almeida e o pastor Dário, que foram visitar o trabalho, na época vice-presidente e o primeiro secretário da igreja e da convenção, e ali fui separado para cooperar com aquela obra. E, como eu estava dizendo, no final de semana, pegava um carro de lotação, lá em Moçambique se chama de Chapa 100, eu pegava esse carro e subia nesse caminhão com uma bicicleta, mais 2 obreiros nacionais, e a gente entrava no meio do interior, ia para o interior de Nampula, onde está a nossa missão. E depois eles deixavam a gente em algum ponto específico, depois a gente pegava 10, 20, já peguei 40 quilômetros de bicicleta, andando de bicicleta. Na minha calça... Não é no asfalto não, né? Não, terra batida, né? Terra batida. Terra batida. E ali eu tinha, na minha calça, um barbante amarrado com uma caneca de plástico para parar em algum rio daquele ali, pegar água, beber e continuar na estrada. Eu tive que aprender, porque morando na capital, a gente não via isso aqui em Recife, mas eu tive que aprender que tinha que dormir com fogo aceso para espantar cobra, espantar animais grandes na África, né? E muitas vezes com a bota que vinha à altura do joelho. E dormia também de bota para evitar alguma picada, alguma coisa que pudesse acontecer. E hoje, quando eu olho para trás, eu digo, Jesus nos levou por cada caminho. Mas foram dias maravilhosos. Nesse período, o meu pai ficou como missionário na África do Sul e ficava intercambiando. Um momento ele vinha, outro momento a minha mãe vinha. E durante 2 anos... O senhor ficou só em Moçambique? Eu fiquei só em Moçambique, mas nesse período a minha mãe vinha passar um tempo como missionária também, vendo alguma coisa, até mesmo na construção lá do templo sede, que foi um templo ainda pequeno, mas para o contexto da época era o necessário. E eles intercalavam entre um momento, entre um vim e outro vim, mas majoritariamente, durante os 2 anos, eu passei boa parte dele morando em Moçambique, sozinho. E tudo isso conciliando com a faculdade? Conciliando com o período de faculdade, de segunda a sexta. E sexta tarde já pegava o Chapa 100, na maioria das vezes, ia para dentro das aldeias, passar 2, 3 dias por lá, pregando o evangelho. Quando era no domingo à tarde, aí voltava, depois de ter dado assistência ao trabalho. Me permita, evangelista, uma pergunta também nesse condão ainda pessoal. Nesse período que o senhor estava nesse trabalho tão intenso, o senhor já tinha consciência da chamada ainda mais profunda que Deus tinha na sua vida? Já estava com aquela efervescência aqui dentro queimando? Como foi isso? Porque, veja só, irmão Carlos, naquela época, o nosso entendimento do trabalho do Senhor, como ainda hoje acredito que seja uma revelação progressiva. Então, naquele tempo, para mim, aquilo ali era tudo. Entendi. Então, ali, para mim, já era o auge da minha vida, da minha história. Naquele período, eu estou falando de 1998, 99. Eu tive de 96 a 2000 em Moçambique. Então, naquele período, o que é que eu pensava? Fazer uma faculdade de Direito. Era um plano que estava no meu coração, Sim. como eu estava fazendo. Me tornar um advogar. E, ganhando as causas, pegar desse meu valor, das causas que ganhasse, investir na obra. Contribuir na obra. E se eu fizesse isso, para mim, eu estava cumprindo a chamada de Deus na minha vida. Realizado. Porque quando o pastor Ailton assumiu a presidência da igreja, ele chamou obreiros jovens
para cooperarem na obra, e hoje existem inúmeros obreiros mantidos pela obra. Mas quem conhece a realidade da Assembleia de Deus de Pernambuco sabe que isso foi um modelo implantado. Existiam vários obreiros que sempre foram mantidos pela causa do mestre, mas algumas pessoas hoje entendem que a realização de uma obra é ser mantido pela obra. Mas, na verdade, a minha geração aprendeu que a realização é contribuir em favor da obra. Se, nesse caso, Deus consumir a nossa vida e a obra vier nos manter, entendíamos, e ainda entendemos assim, que é a misericórdia de Deus por nós e a forma que Ele quer nos conduzir a continuar contribuindo em favor da obra. Então, naquela época, esse era o pensamento que nós tínhamos em relação à obra do Senhor. Só para deixar claro, especialmente para os jovens e adolescentes que estão ouvindo, então a chamada de Deus ou a revelação da vontade de Deus sempre progressiva. É progressiva. Paulo fala sobre isso, né? Ele diz assim, o que o Espírito me diz de cidade em cidade. Então, quer dizer, existe uma progressão da revelação, do conhecimento. Obviamente que nós entendemos que Deus fala algumas coisas. Ele nos dá alguma direção. Em 98, eu vim ao Brasil, a primeira vez, depois de 2 anos ali, fazer uma visita. E eu me lembro que em uma igreja, Deus falou comigo, usando alguém em profecia. E disse assim, eu vou te separar dos teus pais. Eu ainda não estava vivendo, eles estavam sempre comigo, mas não estava vivendo ainda separado como eu vivi durante 2 anos. E o Senhor disse assim, vou eu te separar dos teus pais, pela causa que eu tenho, pela obra que eu tenho contigo. E disse assim, naqueles dias tu falarás com o teu pai por telefone, e falarás com muitas pessoas por telefone, e tu olharás o retrato para falar com as pessoas. Veja a expressão, retrato, telefone. Sendo que hoje, depois de tantos anos, 25 anos depois daquela profecia, eu entendo que hoje Deus fala, Deus nos permite usar o smartphone. E alguém está agora mesmo nos assistindo pelo smartphone. Isso. Sendo que naquela época, eu tinha no máximo um Motorola que puxava um fiozinho assim, o famoso tijolão, né? Então puxava uma antenazinha, ele abria assim. Então era inconcebível a ideia de um telefone que tivesse uma imagem reproduzindo ali. E aquele irmão que foi usado em profecia, ele também não sabia o que era isso. Eu também não entendia nada daquilo. E eu me lembro que algumas vezes, nas aldeias, no meio do nada, em Moçambique, eu dizia, o que é que Deus quer comigo? Como é que Ele diz que vai me usar? Então, hoje eu estou na TV aqui, na internet, com os irmãos, podcast, olha, Sóstenes no podcast. Então, quando a gente vê isso acontecendo, só entende que Deus tem todos os planos, nós não conhecemos tudo, mas progressivamente Ele vai nos fazendo entender o seu projeto. Infelizmente, eu fiz uma comparação de uma geração e outra, porque, às vezes, pela visão corporativista, uma visão secularizada, o jovem está em casa assistindo e se lembra de uma pergunta que ele recebeu numa entrevista do pessoal do RH. Como é que você está projetando o seu futuro daqui a 5 anos? A minha geração, ela não cresceu nessa perspectiva. Pelo menos a vivência das pessoas que estavam ao meu lado me influenciando. Eles não pensavam a obra dessa maneira. O que eu serei como obreiro daqui a 5, 10 anos. A gente ia vivendo, ia contribuindo e as coisas iam acontecendo. E nessa consequência, chegamos até aqui. Depois, o senhor foi enviado como missionário, casado. No caso, eu voltei para, estando em Moçambique, no ano 2000, o pastor Cândido de Freitas é enviado para a África do Sul. E meus pais, no caso, voltam para Moçambique. Quando eles chegam em Moçambique, eu vivenciei aqueles 2 anos, na maioria do tempo, sozinho. Então, eu cheguei para o meu pai e disse, olha, agora eu estou no tempo de procurar minha autonomia secular, no sentido profissional, acadêmico,
Eu quero procurar uma autonomia, quero me casar. E foi muito bom esse tempo que eu estive em Moçambique, mas eu preciso de algo a mais. E um amigo do meu pai, naquele período, meu pai já tinha falado com ele, e ele proporcionou ao meu pai uma oportunidade de me encaminhar numa faculdade nos Estados Unidos. Ele disse, então é isso que eu quero. Eu vou embora para os Estados Unidos tentar essa oportunidade. Quando eu chego na África do Sul, eu encontro o pastor Cândido. Talvez ele vai assistir esse podcast e vai se lembrar. Porque o pastor Cândido foi um homem usado por Deus como um divisor de águas na minha história. Porque quando eu estou na África do Sul para conseguir o visto, eu encontro com ele e ele me pergunta, está indo para onde? Eu disse, eu estou tentando o visto para ir para os Estados Unidos. Ele disse, não, Deus não está lhe esperando nos Estados Unidos. Deus está lhe esperando no Brasil, para lhe apertar, para lhe provar, para você ser usado na obra dele. Porque na minha visão era o seguinte, eu já alcancei o máximo que eu poderia alcançar na minha vida. Pela misericórdia eu sou um presbítero. Se eu conseguir trabalhar advogando e contribuir na obra do Senhor, para mim já está bom. Na minha visão era isso que Deus tinha comigo. E ali só era continuar na mesma história. E aí eu encontro com o pastor Cândido e mais uma vez, progressivamente, Deus revela algo a mais. E nesse algo que Deus revela, eu ligo para o meu pai e digo, olha, não vou mais para os Estados Unidos. Meu pai fica preocupado, desesperado. O que é que está acontecendo? O que foi que houve? Eu disse, eu encontrei Deus no caminho. A minha história mudou. Glória a Deus. E eu quero agora ir embora para o Brasil. Mas calma aí, aí pega um avião, tem uma despesa, pega um avião, vem trazer algumas orientações, liga para o pastor Ailton, fala dessa mudança, o pastor Ailton entende, e aí eu volto para o Brasil. Eu cheguei aqui em Pernambuco, passei 5 anos, o pastor me acolheu, o pastor tem um coração missionário, vendo o filho de missionário voltando, nos acolheu, nos deu algumas orientações, e eu comecei a cooperar na Secretaria de Missões, como secretário adjunto de missões, auxiliando hoje o pastor Farias, pastor Valdemir Farias. Nesse período, eu conheci Marcilene, a gente casou, constituímos família, e logo em seguida, depois de 4 anos e meio aqui no Brasil, 4 anos e meio, 5 anos, então o pastor nos envia para a África do Sul. Em 2005, eu volto para a missão e dessa vez para a África do Sul. O ano que o pastor estava voltando, né? O pastor Cândido volta em 2004 e em 2005 O senhor foi. eu fui para a África do Sul para cooperar na Fundação do Trabalho de Língua Inglesa. Amém. Inclusive, o senhor mencionou a constituição da sua família, foi também uma bênção de Deus para o projeto que Deus tinha tanto na sua vida como na da sua esposa. E só para deixar claro para o pessoal que está ouvindo que a constituição da família é para ajudar no projeto que Deus tem, não o inverso. Exatamente. Sempre eu me preocupei com isso e se retornar um pouco, porque foi feita aqui uma pergunta, acho que foi pelo irmão Sandro, sobre a experiência com Deus e estar engajado na chamada. No caso, com 16 anos de idade, uma vez ouvindo uma palestra, e eu vi naquela palestra se dizendo o seguinte, que o jovem deveria orar para Deus revelar o futuro e até mesmo o futuro cônjuge. Então ali eu orei e disse assim, Senhor, eu creio que Tu podes me revelar. Até que um dia, num sonho, Deus me mostrou Marcilene. O óculos que ela usava, o diadema que ela estava, o corte de cabelo que ela tinha, a roupa que ela estava. Eu vi no sonho a mesma pessoa que eu vi uma certa vez na congregação de Casa Amarela, com a mesma roupa, com o mesmo diadema, tudo igual. Então Deus me mostrou e depois desse dia que eu vi num simpósio de missões, então um outro dia, quando eu estou no Templo Central, no culto de doutrina, ela também está no culto de doutrina. E ali foi a primeira vez que conversamos. E daí Deus foi completando até que casamos. E, de fato, a família, ela é uma bênção de Deus. E ela é um requisito bíblico para o obreiro. O apóstolo Paulo diz que deve cuidar bem da família, para que ele possa servir. Então, servir a igreja do Senhor. Então, perceba que a família, ela é preponderante naquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós
percebemos isso de maneira bem clara. Alguns homens falharam, outros acertaram. Entre erros e acertos, a constituição da família faz parte da nossa realidade. Como homens pecadores, simples, limitados que somos, também vamos errando e acertando, mas vamos ao encontro do ideal de Deus. Voltar um pouquinho, porque os jovens se interessam muito por isso, né? Como foi? O senhor chegou dizendo a ela, Deus me mostrou você no sonho. Não. E pode ser que algum jovem vá usar isso, né? Tem que ter uma estratégia jovem. Tem que ter uma Eu acredito que não vai dar muito certo, não. Né? Se chegar já dizendo isso. Pode assustar. Mas naquela conversa, né? Eu estava na frente do Templo Central, que nessa época eu já trabalhava na Secretaria de Missões, e no final do expediente, para participar do culto de doutrina, eu saí para fazer um lanche. E encontrei um irmão ali no pátio externo do Templo Central, aonde ela estava. E ela estava conversando com essa pessoa que era conhecida minha também. Então era uma pessoa que nós dois, né? Tinha um conhecimento em comum entre nós. Então, aquela pessoa foi a oportunidade para que nós nos conhecêssemos. Então, naquela conversa de oi, tudo bem, paz do Senhor, de onde você é? É uma conversa introdutória, né? Sim. Então, eu fiz uma pergunta a ela. Ela perguntou se eu era o filho do missionário que tinha vindo de Moçambique. Eu confirmei que era. E ela também conhecia outros missionários e filhos de missionários também. E naquela hora eu perguntei a ela, você está estudando? Ela disse, sim, estou estudando. Aí eu disse, o que é que você pensa sobre os estudos? Ela disse, não, penso fazer, agora estou fazendo um pré-vestibular, porque eu penso fazer faculdade para esse objetivo. Eu disse, e por que você pensa nesse objetivo? Ela disse, não, porque eu penso em contribuir na obra do Senhor. Aí quando ela disse isso, que justamente a minha ideia, que eu falei para vocês agora. Tocou uma música de fundo. Aí naquela hora eu perguntei, você tem uma chamada? Aí ela disse, não, tenho chamada. Aí eu disse, qual é a sua chamada? Ela disse, a minha chamada é a chamada de Sara. Ela não falou de uma chamada para um país ou uma chamada para uma função. Ela disse, a minha chamada é a chamada de Sara. Aí eu disse, como é a chamada de Sara? Ela disse, a chamada de Sara é para onde Abraão for, Sara vai. Então, a minha chamada é essa. Para onde Deus chamar aquele a quem Ele tem escolhido, eu irei com Ele. Então, eu percebi, eu disse, agora Jesus vai preparar o caminho. Aí ali eu percebi que, de fato, tinha fundamentação no que ela estava falando. Sim. Até que a conversa foi se aprofundando e quando nós começamos a namorar, ela pedindo os sinais e eu também pedindo os sinais, aí eu cheguei para ela e contei o sonho que eu tive com ela. Não contei antes. Por quê? Porque as emoções, elas enganam. Isso. Então, resultado, eu não queria ser enganado por emoções e nem por um tipo de sentimento que não fosse as confirmações de Deus. Concreto, né? Isso não impediu de nós ainda continuarmos buscando os sinais de Deus. Sim. E depois de tudo isso, de fato, chegamos a casar. Deus Amém. é bom demais. Né? Vamos entrar no assunto, né? Sim. A conversa está muito boa e a gente tem um objetivo hoje aqui, que é falar sobre evangelização, algo que está no seu sangue. E a gente, sempre que conversa, o senhor sempre está tratando sobre esse assunto, inclusive já deu palestra sobre evangelismo em vários setores, várias filiais, e tem um material produzido, né? Sim. Esse material, não sei se os irmãos já conhecem. João, dá para pegar daí, né? Fundamentação Bíblica para a Evangelização, um excelente material. A gente quer que o senhor fale um pouco sobre o livro. Agora, antes da gente entrar no livro propriamente dito, o senhor tem formação em Sociologia, né? Quando eu terminei, eu tranquei a matrícula no 4º período do curso de Direito, a fim de continuar nos Estados Unidos. Ao voltar para o Brasil, as tentativas que eu procurei não deram certo. Então, fazia parte daquilo que Deus tinha falado através do pastor Cândido, dizendo que ia fechar as portas para uma preparação. E aí eu entendi que
quando eu bati em 2 ou 3 faculdades tentando dar continuidade e as portas não se abriram, eu entendi que Deus estava deixando para um outro momento. E aí eu investi literalmente, plenamente dentro do mundo eclesiástico. E foi aí que eu casei e fui para a missão África do Sul, onde eu passei 7 anos. Na volta, ao voltar, conversei com o pastor e pedi a ele a oportunidade para estudar no seminário da nossa igreja. E ele franquia uma bolsa a todos os ministros, né, para estudar no seminário. E ali eu fui fazer teologia. Ao fazer teologia, porque eu já estava totalmente engajado como ministro da Casa do Senhor, cooperando, missionário, então eu precisava de ter um argumento no âmbito acadêmico para aquilo que eu estava executando. Então, como um obreiro, como servo do Senhor, eu precisava de me especializar academicamente. E aí fiz a teologia e fiz a convalidação e logo em seguida fiz a especialização, que foi uma pós-graduação em ciência da religião. Ao completar essa parte para estar atuando dentro da igreja com esse instrumento, com essa ferramenta, então conversei mais uma vez com o pastor sobre a possibilidade de fazer um curso numa área que eu tinha abandonado, que era a área secular. Então aí eu procurei, já não me interessava mais pelo curso de Direito. E aí fui procurar o curso de Sociologia. Por ver o Brasil tão conturbado, com ideias de um viés de esquerda, eu disse, não, é possível sim ser crente, obreiro, servo do Senhor, sociólogo de Direito. E aí eu fui procurar Inclusive, os pais de verdade da sociologia são cristãos, né? Porque eles proclamam que tem um pai da sociologia aí, mas... Tem, pelo menos, um deles, né? Max Weber. Isso. Ele tem uma linha dentro da visão protestante. E nós percebemos aí que, infelizmente, o curso de sociologia no Brasil, e pelo menos no Brasil, eu posso falar do Brasil, porque eu fiz o curso aqui. Ele, na verdade, é um curso de graduação em marxismo. Marxismo, isso. No pensamento marxista. E aí, infelizmente, o curso ele está bem conduzido para isso. Em todas as disciplinas, Marx é quem dita todo o pensamento e todos aqueles que pensam semelhantemente a ele. Embora seja uma ciência maravilhosa, que nos dá grande oportunidade de refletir sobre os fenômenos sociais. Né? Isso. É justamente aí onde a gente vai entrar no assunto. A proposta do assunto de hoje seria as novas estratégias de evangelismo para as mudanças sociais. E aí eu queria saber do senhor se a sociologia lhe chamou a atenção especificamente por causa do viés cultural, a sua experiência que já havia com as missões, a antropologia, se tudo isso estava junto e o senhor disse assim, é para a sociologia que eu vou. Veja só, na África do Sul, eu tive a oportunidade, em Moçambique, quando eu estive como filho de missionário, trabalhávamos, assim, basicamente com só uma etnia, com os macuas, majoritariamente. Já no final do meu tempo lá, o meu pai, missionário Paulo, ele começou a entrar no acampamento de refugiado e trazer para a igreja congoleses e nigerianos. Mas, majoritariamente, na minha época, era mais moçambicanos e macuas em Nampula. Hoje, Nampula tem uma diversidade. A igreja cresceu bastante. Então, tem uma diversidade cultural muito grande. Mas eu vim vivenciar uma diversidade cultural ampla na África do Sul, onde trabalhei com 14 nações aproximadamente. Por que eu digo aproximadamente? Porque tinha um período que tínhamos 17 nações. Em outro momento, tínhamos 13, 12 nações. Então, a média era geralmente de 14, 15 nações. Sendo que, conhecendo o povo de acordo com a sua língua, com a sua tribo, com o seu costume, então podemos dizer que o trabalho em África do Sul tinha, em média, 40 etnias. Então, era um trabalho bastante diversificado, um trabalho plural na palavra, por causa da cultura. Então, isso me atraiu bastante. Por outro lado, eu chego no Brasil e encontro as ideologias
tomando conta da sociedade brasileira. E eu percebo o comportamento sendo alterado. Isso. E aí nós percebemos a necessidade de justamente conhecer o porquê do porquê. Foi aí que eu tive interesse de buscar a formação em sociologia. Por que a nossa juventude está pensando dessa maneira? E aí eu entrei no curso para entender a mente que hoje opera entre nós. E isso eu fiz pensando também no Evangelho. Por causa de quê? Por causa de uma palavra de Paulo. Tem um texto aqui, eu trouxe a Bíblia, tem um texto aqui em Atos dos Apóstolos. Eu gosto de ler esse texto em Atos 17, os versículos 15 e 16, diz assim: E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Agora, veja só o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo, ele quando chega em Atenas, olha para Atenas e vê um comportamento social ali. E o espírito dele se revolta dentro dele. Ele não está esperando por Timóteo e por Silas, esperando no sentido ocioso. A espera de Paulo não é ociosa, é uma espera com expectativa. Enquanto eles não vêm, eu continuo produzindo. E o que é que ele produz? Ele produz um campo de observação ao seu redor para entender o que é que está acontecendo em Atenas. O espírito dele vai se revoltando com aquilo, a inquietação, para poder compreender. E depois que ele compreende o que acontece em Atenas, ele diz: agora eu posso aplicar as verdades do Evangelho nessa cidade. Diante disso, evangelista, me permita, veja, o senhor está comentando sobre o que lhe motivou a poder estudar a sociologia de maneira que o senhor pudesse compreender as mudanças sociais, que são gritantes de fato, e então usar isso para o bom proveito do Evangelho. Sim. Só que, diante disso, nós temos aqui dois blocos sociais e temporais. Um bloco em que havia uma sociedade que pensava de uma forma, agia de uma forma, inclusive o senhor próprio, na sua fala, enquanto a gente conversava sobre a sua história, o senhor mencionava: não, na minha época a gente pensava dessa forma. Então havia uma sociedade pensando de um jeito e a igreja respondia a isso pregando a palavra. Exatamente. Não é? A igreja tinha que, eu não vou dizer se adequar ao mundo de maneira nenhuma, mas compreender a realidade em que ela está inserida para então traçar estratégias de evangelismo. A palavra é a mesma em qualquer época, mas as estratégias podem mudar. E então houve uma quebra dentro da sociedade, novos paradigmas sociais surgiram, questões outras sociais surgiram, e então a igreja passa agora a tentar outras estratégias. Como é que a gente pode analisar essa quebra de paradigma social e entrar no evangelismo? Veja só, a gente precisa entender que a sociedade, ela não é estática. Isso. Ela não é imutável. Então, ela é um organismo vivo. Ela é viva, ela é pujante. Ela é envolvida por tendências. Então, o que é que acontece? Como ela é uma sociedade que está em movimento, a sociedade é um organismo em movimento, então, o que era ontem, hoje vai sendo alterado. Esse comportamento vai sendo mudado a cada momento. Esta é a realidade da sociedade, em todos os tempos. E aqui aproveito a oportunidade para dizer, talvez para um jovem, um adolescente que está fissurado nas ideologias e pensando que até as ideologias são imutáveis. Não, daqui a pouco passa. Quando nós estudamos as correntes filosóficas que foram determinantes em suas épocas, todas elas passaram. O iluminismo passou. Essa é bem recente, né? Como? Essa é bem recente. É bem recente. Diante da história da humanidade. E como as outras passaram, ela também vai passar. Isso. Como eu disse, o iluminismo passou. O racionalismo passou. E assim, também outras que vieram, passaram. É claro, existem resquícios delas. É claro que existe uma nova abordagem para elas também. E do mesmo jeito, essas ideologias que estão aí hoje sendo amplamente difundidas, elas também passarão. Sendo que esta é uma realidade, a sociedade tem o seu modo de vida. Porém, o Evangelho, ele tem um conteúdo. Isso. Eu trato isso no capítulo de número 4.
ele tem um conteúdo que ele não tem origem no homem. Isso. E por não ter origem no homem, e por não ser fruto da sociedade, porque o Evangelho tem origem em Deus, então existem nele características que o torna absoluto, diante da relativização que a sociedade vive e sofre por causa das constantes mudanças. E aí nós precisamos de quê? De termos uma resposta para os nossos dias, uma resposta relevante. David Wilkerson foi um grande pastor que me influenciou na minha época de jovem. Ele dizia o seguinte: Deus tem um homem para cada época. Ele dizia assim: Deus não tem interesse de usar anjos, nem lua, nem sol, nem estrela. Ele quer usar homens que possam impactar outros homens. Então essas frases ficaram gravadas em nossa mente. E esse pensamento de David Wilkerson é verdadeiro, porque sociedade muda, mas a palavra de Deus não muda. E o que é que vai acontecer? Esta palavra de Deus vai impactar vidas, e estas vidas vão também, por causa desse impacto, impactar outras vidas. E é assim que ocorre com o Evangelho. Quem quiser adquirir, você pode entrar no site da Berea Bookstore ou ir na própria loja, né, da Berea. A loja da Berea fica próxima ao Templo Central, na esquina do Templo Central. E é fácil de adquirir, baratinho também, né, para o valor da obra. E eu acredito que é de fundamental importância para a vida do crente, porque Jesus nos deixou uma tarefa. Inclusive, ministro, nessa questão social existem barreiras, né, com relação à pregação do Evangelho. Na medida que a sociedade muda, como o Carlos falou, ele é mais chique, ele usou a palavra paradigmas. Me ajuda. É porque é advogado, né? Aí, mas existem esses paradigmas, existem essas mudanças, essas barreiras que vão aparecendo no decorrer do percurso. E a igreja, como o senhor disse, usa uma mensagem que está acima do tempo, de qualquer era, de qualquer cultura. A mensagem veio de Deus, não está presa, não está limitada a nenhuma sociedade. Exatamente. Mas nós, como igreja, precisamos aprender a adequar a mensagem para a sociedade que vai ouvir essa mensagem. Eu tive a oportunidade de assistir com o senhor na STEADEB a cadeira de introdução a missões, e nela o senhor passou para a gente um livro chamado Fator Melquisedeque, que é um livro fantástico. Eu achei muito interessante o comentário do livro, que é de que Deus tem um fator Melquisedeque para cada cultura, para cada sociedade. Nessas mudanças sociais que a gente está vivendo hoje, quais são as maiores barreiras, os maiores paradigmas que têm que ser vencidos para a gente alcançar o coração do pecador? Eu acredito que nós precisamos justamente olhar para as Escrituras e perceber esta capacidade que estava sobre Jesus e sobre os apóstolos. Sim. Eles tinham um campo de percepção muito amplo do ambiente que eles estavam. Há um texto que eu acho muito interessante. Vou abrir mais uma vez aqui a Bíblia. Em Coríntios, né? Dessa vez, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 9, o versículo de número 19, diz assim: embora seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Esta expressão aqui, quando ele diz fiz-me, embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos, se a gente puder contextualizar isso aqui, Paulo está usando uma linguagem sociológica. Ele está dizendo: a sociedade está dividida em duas realidades, os que são livres e os que são servos. E ele está dizendo: se a abordagem é sociológica, eu tenho uma resposta para isso. Na continuação do versículo 20, ele diz assim: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Aqui ele está usando uma expressão que está dentro da antropologia, a questão étnica. Ele está dizendo: se é necessário fazer uma abordagem dentro de questões culturais, eu estou preparado para isso. Depois ele continua: para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei.
para ganhar os que estão debaixo da lei. Ele agora vai parte não para a questão social, não para a questão étnica, mas agora para a questão religiosa. Quer dizer, dentro de cada dimensão que a sociedade se propõe a pensar, se dividir, se subdividir, o apóstolo Paulo ele está dizendo, para todas elas existe uma resposta. E qual é a resposta que ele diz? Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Versículo 22. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu acredito que o segredo esteja justamente aí, nesta capacidade de perceber as nuances, os meandros que existem na sociedade, esses detalhes e a habilidade que o próprio Espírito Santo dá. Porque as complexidades que estão hoje diante de nós eram complexidades também no tempo do apóstolo Paulo, de acordo com a realidade que ele vivia. E o que é que acontece? Ele teve a capacidade de transcender as adversidades, porque o evangelho ele não é cultural. O evangelho não é brasileiro. O evangelho não é pernambucano. Judaico-cristão. Não. Né? O evangelho também não é transcultural, que passa de uma cultura para outra. Ele é supracultural. Ou seja, ele está acima de todas as culturas. Eu tenho dito em sala de aula e em alguns momentos, como esses, assim, de uma reflexão, de uma conversa, dizendo que a gente precisa olhar para uma cultura e perceber o que é bíblico na cultura. Isso. O que é antibíblico na cultura. Isso. O que é extra-bíblico na cultura. A gente precisa fazer essas 3 perguntas para entender a questão. E daí poder aplicar de maneira razoável a palavra do Evangelho. Porque o Evangelho ele não foi designado para judeus. O Evangelho foi designado para o mundo, para todos os homens. O que é que Deus diz? E João atesta isto. Em Apocalipse 5:9, em Apocalipse 7:9, é como se fosse uma repetição da categorização, quando ele diz: povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações estarão diante dele. Então Deus está objetivando todos esses povos. E aí eu não falo só no sentido étnico, mas eu falo também na questão temporal. Não é só o povo que estava naquele período lá atrás, 2000 anos atrás. Não. Hoje, uma geração pós-iluminismo, pós-racionalismo, uma geração pós-revolução industrial, pós-revolução tecnológica, pós-revolução sexual, que é o quê? A gente chama uma geração pós-moderna. Esta geração pós-moderna, o Evangelho também é relevante nos nossos dias, para o nosso contexto. Ou seja, é o Evangelho eterno, do Deus eterno em uma sociedade de mudanças. Exatamente. Este é o Evangelho, essa sua colocação foi excelente. Porque se a gente entende que o Evangelho não é nosso, ele não parte de ideia nossa, o que é que Paulo diz aos Gálatas? Capítulo 1, versículo 11. O Evangelho que eu vos anuncio não é meu, eu aprendi do Senhor. Ele mostra que recebeu a revelação da parte de Deus. É por isso que nos versículos anteriores, iniciando a partir do versículo 6, ele apresenta uma contestação tremenda ali, porque as pessoas queriam transtornar o Evangelho. Isso. Ele chega a dizer: se eu mesmo anunciar diferente, o anjo do céu, seja anátema. Porque ele percebe que existe uma proposta de alguém, de alguma forma, querendo manipular, querendo moldar, querendo adaptar o Evangelho. Não. Moody dizia o seguinte: o Evangelho é igual a um leão, solta da jaula e tu verás o que ele fará. Então, ninguém precisa prender o Evangelho, defender o Evangelho, nada disso. Nem poldar o Evangelho. Não, vou excluir isso daqui. Deixa ele solto e ele vai fazer a sua parte. O que muda é a estratégia de expor. Exatamente. Acho que dos momentos mais marcantes do Novo Testamento é quando Paulo chega diante do altar desconhecido, né? Que ele consegue extrair uma mensagem e consegue ali atrair a atenção das pessoas, adequar o Evangelho à cultura daquele povo, à crença daquele povo. E ele testemunha ali no Areópago usando termos filosóficos. Isso. Exatamente. É o mesmo Evangelho, inclusive. Isso, o mesmo Evangelho, só que com uma estratégia condizente com aquele contexto. Na obra que o nosso irmão Sandro falou, de Don Richardson, o livro Fator Melquisedeque, ele vai apresentar argumentos arqueológicos
argumentos filosóficos, argumentos históricos ali, antropológicos, mostrando livro que muito bom. aquele ambiente que Paulo estava era plenamente conhecido por ele. Então, o que é que nós precisamos fazer nos dias de hoje? Conhecer onde nós estamos, conhecer quais são as tendências, quais são os movimentos que estão acontecendo no nosso meio, para que possamos aplicar de forma razoável as Escrituras. Se nós entendermos isso, não teremos dificuldade para a pregação do Evangelho. E, infelizmente, esse é o problema, que o diabo tenta provocar uma situação para impedir esse esclarecimento na mente de alguém. E é por isso que, de alguma forma, se torna desafiador. Agora, deixa eu colocar o problema na prática. Se a gente, por exemplo, uma conversa como essa está sendo transmitida no YouTube, deve ir para outras redes sociais, e se de repente a gente usa um termo errado, a gente pode ser taxado como intolerante, como preconceituoso e uma série de outros adjetivos. Como é que o crente, na atualidade, consegue trazer o evangelho, que é exclusivo, é único, é a verdade absoluta, diante de uma sociedade que é tão... Sem ser colocado como intolerante Isso. religioso. Veja só. Como um discurso de ódio. Veja só. A propaganda aí do livro. A gente está aqui... Fundamentação Pode bíblica fazer. para a evangelização. Tudo o que precisamos saber já foi escrito. Não tem novidade. Ô, irmão Sóstenes, o que é que o senhor traz de novo aí? Nada. Está tudo escrito. Só organizou, né? Jesus já disse tudo, o Evangelho já disse tudo. Por que eu estou dizendo essa palavra? Não estou diminuindo o que Deus me concedeu. Sim. Mas eu estou colocando no lugar a supremacia das Escrituras. Paulo disse, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para quê? Destruição das fortalezas. Destruição de fortalezas, a fim de que traga todas as mentes cativas ao conhecimento de Cristo. Então, essas armas que são espirituais, elas precisam ser utilizadas adequadamente, para justamente não haver esse tipo de debate de dizer que há intolerância disso e daquilo outro. Eu não preciso entrar no joguete das ideologias. Eu não preciso entrar no joguete de ideologias para tratar assuntos relacionados às verdades do Evangelho. Porque se eu disse que o Evangelho é absoluto, se eu digo que o Evangelho é supremo, eu estou colocando o Evangelho num nível. Logo, se ele está aqui no lugar reinando, o resto está abaixo. E este resto envolve filosofia. E este resto envolve ideologias. Então, se eu baixo o nível e venho combater ideologia com ideologia, Se torna só mais uma ideologia. eu estou diante de um advogado. E ele sabe que, na retórica, as palavras podem ser utilizadas para diversos sentidos. Justo. As interpretações... Acho que Schopenhauer, né, escreveu um livro, Como Vencer um Debate Estando Errado. Sem ter razão. Você tem razão. Então, tem razão. como? É simplesmente observando o temperamento, a linguagem, a palavra, uma vírgula colocada no lugar errado. Sendo que vai ficar o quê? O intelecto contra o intelecto. Sendo que Deus, sabendo disso, fez com que Paulo escrevesse. E ele escreveu aonde? Escreveu para a igreja aonde estava o berço da filosofia ocidental. Ele escreveu para o berço, para o ambiente que era embrionário para tudo que nós temos hoje do pensar ocidental. E o que foi que Paulo disse? Eu não fui ter convosco com vãs sabedorias humanas, mas eu fui com a demonstração do poder pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Evangelho ele é levado por essa esfera. Então, se eu uso os teóricos, as ideologias, e vou tentar desconstruir essas pessoas, em algum momento, aquela pessoa que está me analisando também vai procurar, da mesma forma, encontrar uma brecha para me desconstruir. Mas quando eu vou com a proposta das armas espirituais, então, essas armas espirituais, elas cumprirão o papel de trazer
todo entendimento, é isso que Paulo diz, todo entendimento cativo. E o que é cativo? É aquele que está rendido, aquele que foi entregue, aquele que foi vencido, aquele que não tem mais força. Então, somente o Evangelho tem poder. Por que eu digo isso? Eu digo em sala de aula que muitas pessoas estão convencidas do Evangelho e, foneticamente, ela parece com aquela palavra, convertida. Tem muita gente que é convencida do Evangelho, mas não é convertida. A ideologia, ou as ideologias, os argumentos filosóficos convencem, mas a proposta do Evangelho não é só convencer, é conversão, é converter a pessoa. Assim, pois, aquele que está em Cristo, nova criatura é. É possível que o convencimento gere o convertimento, mas a gente não pode encerrar o discurso bíblico, teológico, escriturístico somente com o convencimento, só com a oratória. Ou seja, nós não somos ideólogos ou militantes, nós somos portadores da verdade divina. E tem um momento aqui no capítulo 3 da obra que eu apresento isso em relação aos apóstolos. Eles não eram ideólogos, eles eram mensageiros, portadores da mensagem divina. Então, como é que eu venço os anseios da minha vida? Eu não preciso ficar debatendo sobre identidade disso ou daquilo. Como é a proposta hoje para os meninos que estão no fundamental, que estão no ensino médio? Não. A Bíblia diz que eu já tenho uma identidade. E a minha identidade não pode ser os meus afetos. A minha identidade não são as minhas atrações, conforme as ideologias apresentam. Quem é você? O menino hoje, quando vai responder quem ele é, ele vai dizer que ele é aquilo que ele sente, aquilo que ele é atraído. Sendo que o Evangelho vai mostrar outra realidade. Eu sou a imagem. Eu fui criado à semelhança. Jesus disse que quem quiser me seguir, negue-se. Exatamente. O que é que acontece? Quer seguir a Cristo? Para seguir a Cristo, eu preciso fazer o quê? Negar a mim mesmo, negar as minhas atrações, negar os meus anseios. Isso aqui não tem nada a ver com ideologia. Sim. Isso aqui não tem nada a ver com o pensamento do que alguém está colocando na minha mente. É a proposta do Evangelho. Dentro do que o senhor está falando, só quem está verdadeiramente convertido se propõe a isso. Exatamente. A negar a si mesmo em favor de uma causa, de um... E qual é o evangélico? Qual é o cristão que está em Cristo que não renunciou? Isso. Verdade. Daí alguém pergunta, e o que é que eu faço com os meus afetos? A Bíblia já responde, quem ama pai e mãe, irmão, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem diz isso? Não sou eu. Não é uma ideologia cristã. É a palavra de Deus que diz que o amor por Deus deve estar acima de tudo. O que é que a Bíblia diz? Que devemos amar o Senhor como? Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa razão. Então, este amor que é dado por Deus, ele não pode ser medido, não pode ser mensurado por uma paixão que alguém tem por alguém. Então, veja que quando nós vamos debater isso, o Evangelho levando para o campo da ideologia, teremos problema. Mas quando deixamos o Evangelho se resolver pelo próprio Evangelho, por aquilo que Jesus ensinou sobre o discipulado, nós teremos sim uma vasta oportunidade de expor a verdade do Evangelho. O que eu estou falando aqui não são minhas verdades. Eu estou expondo a verdade de Cristo. Então, não é contra fulano, não é contra Beltrano, que eu amo fulano, ou deixei de... e odeio cicrano, o discurso de ódio. Justo. Em nenhum momento Jesus pode ser acusado de estar... propagador do ódio. Exatamente. Por que ele seria? Ele está dizendo, foi ele que disse, Marcos capítulo 10, versículo 6, ele repete o ensinamento mosaico, quando a narrativa de Gênesis é colocada na boca de Jesus mais uma vez, Marcos 10 e 6, que Deus criou macho e fêmea. Ninguém pode acusar Jesus de uma outra visão. E ele olhava para as pessoas com íntima compaixão. Ele era movido de íntima compaixão. Uma linguagem que na época grega, naquela época do koiné,
Essa era uma linguagem medicinal, como hoje a neurociência está resgatando essa palavra, entendendo que o segundo cérebro nosso está aqui. Então, quando Jesus era movido de íntima compaixão, havia um mover dentro dele, nas suas entranhas. A neurociência está explorando isso mais uma vez, a modernidade, né? Está percebendo que existia algum significado naquela palavra. Essa íntima compaixão. Jesus amava tanto que você não vê Jesus segregando, Jesus separando. Mas isso não quer dizer que ele não dizia a verdade como ela deveria ser dita. Ele pregava o evangelho, mostrando o amor. Em nenhum momento você vê Jesus falando nome de Deus isso, Deus aquilo. Ele fala o nome Mamon. E aí existe uma questão que alguns dizem que o termo Mamon também é um termo ligado a questões pecuniárias. Mas, fora o nome de Mamon, você não vê Jesus ali falando de Diana e Afrodite e falando disso ou daquilo outro. Porque o objetivo de Cristo era anunciar o Evangelho. E por causa do Evangelho, demônios, pessoas foram libertas de demônios. Por causa do Evangelho, vidas foram mudadas. Não é adaptadas. Não é eu vim com aquilo que eu tenho e querer permanecer do jeito que eu estou. Ele diz, vinde a mim todos os que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Fazendo o quê? Tomando o jugo. Então, resultado, quem está em Cristo não pode carregar o que é seu. Os pecados têm que serem deixados de lado, por causa de Cristo. E de quem é essa proposta? Não é minha. É a proposta do Evangelho do Senhor Jesus. Jesus, um dos métodos que ele mais usou foi o método de evangelismo pessoal. Ele evangelizou ladrão, prostituta, rico, pobre, endemoniado, enfim, o espectro, né? Acho que o Evangelho de João mostra muito isso, doutores da lei, pessoas leigas, e mesmo assim ele conseguia, acho que uma das coisas que mais chama a atenção de Jesus, até para quem não é crente, é a forma como ele impactava a pessoa que ele estava evangelizando. A pessoa vinha com uma necessidade e ele mostrava àquela pessoa o tamanho, que existia uma necessidade muito maior, que talvez aquela pessoa não tenha percebido ainda. E o evangelismo pessoal ainda é uma necessidade muito grande nos nossos dias. E dentro do nosso tema, talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente também tenha, né? Veja só, tem um texto aqui, em Mateus, capítulo de número 9, bem conhecido, né? Mas eu gostaria de abrir a Bíblia, só para que a gente possa confirmar. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então a gente percebe aqui que Jesus, ele não estava preso a um local, mas o texto diz todas as cidades e aldeias. Tem momento que ele está ensinando, tem momento que ele está pregando, tem momento que ele está curando. Jesus, ele vai utilizar de todos os recursos que estão ao seu redor, a fim de poder conduzir o homem a essa percepção. Tem um momento que o jovem rico, ele chega para Jesus e diz, eu estou fazendo tudo. Jesus diz a ele, vende o que tu tens e segue-me. Ele entrou no dilema, porque o que ele amava e o que ele possuía era mais importante do que o custo do discipulado. Jesus vai no âmago daquele jovem para mostrar àquele jovem que o evangelho é muito mais do que uma estética, é muito mais do que uma aparência, é muito mais do que se enquadrar a dogmas. O evangelho vai além. E esta proposta de Jesus é o que fazia diferença na sua época, fez diferença na época de Paulo e deve fazer diferença nos nossos dias. O que nos faz abrir mão do que nós abrimos para seguir a Ele não é simplesmente estar enquadrado dentro de uma proposta humana, mas é essencialmente estar enquadrado dentro da proposta do Evangelho, das boas novas, que é justamente tirar esse homem da condição de morte e de condenação e levando a vida. Então, o evangelismo pessoal, ele é muito importante. Por quê?
Porque ele não se propõe a simplesmente apresentar uma pessoa reverberando conceitos, dogmas religiosos. Mas ele se propõe a conduzir aquela pessoa a um diálogo, a uma reflexão. Aquilo que aconteceu com Filipe. Entendes tu o que lês? Então, o que foi que Filipe fez? Aquele homem disse o quê para Filipe? Como entenderei, se não há quem me explique? Então, havia uma ansiedade naquele homem. E aquela ansiedade ela só pôde ser tirada quando Filipe trouxe a resposta para ele, conduzindo, não rechaçando, não exigindo, não acusando, mas conduzindo ao esclarecimento das verdades do Evangelho. É interessante falar sobre isso porque a gente tem visto a abordagem, a necessidade de mudança na abordagem no evangelismo das campanhas evangelizadoras, né? Aquele formato de evangelismo pessoal que acontecia antigamente tem sido evitado, pelo menos a impressão que eu tenho, evitado pelo pecador. E a gente não consegue mais, por exemplo, o evangelismo de porta em porta. A gente bate na porta, mas muitas portas não se abrem. Parece que a gente está incomodando as pessoas que estão ali dentro de casa reunidos, ou parece que a gente chegou num horário indevido. E quem atende até por educação, mas meio que dizendo assim, vai logo aí, irmão, porque eu não posso esperar muito. E agora falando especificamente de quem sai a campo, né, de quem evangeliza na campanha evangelizadora, essas pessoas também precisam de novas estratégias, né? Veja só, voltar para Atos 17 e os versículos 15 e 16. É entender aonde nós estamos. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 8, eu gosto muito desse texto. Paulo diz assim, nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. Isso. Eu gosto de observar esse texto e dizer o seguinte, veja só, quem é esse indivíduo que eu estou indo bater na porta? Há 40 anos atrás, era um indivíduo que eu não precisava bater na porta. Por quê? Porque ele estava na frente da porta. O domingo à tarde era um momento de lazer com os vizinhos. Hoje, nós temos uma sociedade industrializada, tecnológica, o povo com acesso ao mundo acadêmico, se é de alta ou baixa qualidade, isso é uma questão à parte. Mas pessoas que estão estudando, pessoas que saem de casa de 4 da manhã, 5 da manhã, enfrentaram o trânsito para chegar no trabalho, uma carga horária de trabalho semanal, volta para casa cansado, exaurido fisicamente, emocionalmente. Muitos saem do trabalho diretamente para a faculdade, para outras atividades seculares, chegam em casa mortos, de cansados. Tem que cuidar da casa, né? Isso de segunda a sexta, de segunda a sábado, dependendo da dinâmica de cada família. Quando chega no domingo, o que é que essa pessoa quer? Descansar. No mínimo, descanso. No mínimo, para que na segunda-feira comece novamente essa batalha. Então, o resultado, eu preciso saber que a pessoa se encontra nessa situação. E aí, agora o que é que eu vou fazer? Será que eu não vou mais evangelizar? Vamos evangelizar. Agora, é por isso que eu citei David Wilkerson. Porque a sarça ainda arde. Deus ainda tem métodos para atrair o homem. Deus ainda gera curiosidade nas pessoas. Então, cabe a mim pensar, Senhor, como é que tu queres operar nesse bairro? Porque existem bairros hoje que estão com os muros altos por causa da violência. Condomínios fechados. Condomínio fechado, que é um desafio. Né? Exatamente. Então, existe uma forma de penetração nesses lugares. Um certo pastor nosso contou que morando em um edifício, todos os dias cumprimentava aquele seu vizinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o vizinho nem olhava para ele no elevador. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até que um dia o pastor entrou e quando entrou dentro do elevador, aquele vizinho disse assim, eu gostei da sua pregação essa noite. Eu estava para me matar. E quando eu perdi o sono, inquieto, com a minha alma perturbada, eu fui mudando de canal e encontrei Rede Brasil de Comunicação. E eu vi o senhor pregando lá. E eu digo, essa palavra que o senhor deu trouxe alívio para o meu coração.
Isso quer dizer o seguinte: o Espírito Santo deixou de operar? Não. No meio de uma sociedade impenetrável, o Espírito Santo ainda tem artifícios, tem métodos. Então, existe um método da mídia, existe Métodos inúmeros... não faltam, né? Não faltam métodos, mas o princípio é a pregação, o princípio é a pregação do Evangelho, o princípio é a oração, o princípio é procurarmos em Deus como alcançarmos tais A pessoas. gente vê no seu exemplo a prática do que Jesus, do que está escrito no final do livro de Marcos, né? Que diante de todos os sinais cooperava com eles o Senhor. Exatamente. E só uma coisa de Deus isso, né? Exatamente. Ele vai, naquele momento tão difícil, ele vai passar o canal e está justamente o pastor, que é vizinho dele, pregando. É coisa de Deus. É a mão de Deus. Esta semana, eu estava atendendo uma escala do nosso pastor. E quando terminou, eu estava com um obreiro. Eu disse: vamos fazer um lanche? Vamos. Aí a gente andou um bairro que não era conhecido nosso. Aí encontramos um local para fazer um lanche. Quando pagamos tudo, aí bateu a curiosidade. Que horas o lanche vai estar pronto? Quanto tempo? Me dê a previsão. Aí ela disse: daqui a 40 minutos. Aí eu disse: o Roy está agora, aqui agora. Eu não vou aguentar esse negócio, não. Aí ela disse: espera um pouquinho. Aí eu olhei para o obreiro assim comigo. Aí eu disse: rapaz, vamos procurar alguma coisinha aí no meio da rua aí, um espetinho, qualquer coisa, porque aqui esse lanche vai demorar um pouquinho. Aí vamos. Quando a gente saiu, aí chegou numa esquina, aí já tinha fechado. Já tinha acabado o espetinho ali. Aí a gente olhou assim: vamos naquela esquina? Quando a gente foi andando para outra esquina, um homem estava parado na frente de um carro e estava fumando. Ele disse: homens de Deus, me socorram. Eu preciso de uma palavra de Deus agora. Agora. Aquele agora dele foram exatamente os 40 minutos do... No final daquela conversa com ele, eu disse para ele, citando Paulo, quando Paulo escreveu aos Efésios, Paulo disse assim: aqueles que são guiados por Deus são verdadeiramente filhos de Deus. Uma coisa é eu puxar o Espírito Santo e dizer: esse é o caminho. Outra coisa é o Espírito Santo dizer: eu vou te conduzir. Então, a maior estratégia hoje continua sendo a estratégia do apóstolo Paulo: depender do Espírito Santo. É depender do Espírito Santo, porque se a gente depende do Espírito Santo... E ele é o maior interessado, né? Exatamente, porque tem coisas que a gente vai provocar. Como é que a gente provoca? Levantando faixa, criando banner. A gente provoca como? Indo para o semáforo, dando papel às pessoas. Isso é um recurso humano. Sendo que o Evangelho, como já disse aqui o nosso irmão, não tem fundamentação em nós mesmos. A fundamentação é em Cristo. Sobrenatural. A origem dele está em Deus. Então, o próprio Espírito Santo é que vai se encarregar de gerar situações para criar, para que naquele momento ali o Espírito Santo marque o encontro e a gente comece a anunciar o Evangelho. A pergunta é: estamos preparados para isso? A pergunta que não quer silenciar é: será que eu estou dependendo do Espírito Santo a este ponto? E aí a necessidade de uma vida de oração, né? Exatamente. Para ter a sintonia de saber discernir se foi uma ideia minha que brilhou na minha mente ou se é uma orientação do Espírito que está me conduzindo. Teve um irmão, Diácono Antônio, lá do Alto da Bondade, Olinda. O que aconteceu com ele? Ele trabalha como um maqueiro em uma das UPAs. Quando ele estava lá, aí chegou um homem todo furado, de tanta bala que levou. Aí, quando ele chegou com a maca, aí o médico disse: esse homem nessa condição já era para estar morto. Como é que esse homem ainda está vivo? Um médico falando com o outro. E o maqueiro ali, ó. Aí quando o médico disse isso para o outro, disse: rapaz, esse camarada já era para estar morto. Eu não sei o que é isso, não. Vamos fazer o seguinte: vamos bater uma chapa para ver o que é que acontece. Aí o irmão, ligado nos céus, ele disse: esse homem era para estar morto. E Deus não está mantendo ele vivo, é para eu pregar o Evangelho. E eu estou aqui. Aí eu sou o canal de Deus. Aí ele começou pregando o Evangelho no ouvido dele, anunciando, o homem resistindo: você vai morrer, meu filho, volte para Cristo. Descobriu que ele era desviado, volte para Cristo, pregou. Concluindo a história, ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Quando ele aceitou Jesus, uma alma para os céus. Jesus ganhou aquela vida. Ele, quando vai embora, o Espírito Santo fala com ele dizendo: não vai embora.
ainda a obra não acabou. Aí, ele, quando está ali, no local onde está a pessoa morta, ele diz assim, eu vou ali na copa beber um café. Quando ele vai passando para a sala da copa... Quer dizer, o irmão pregou, o homem morreu. O homem aceitou Jesus e morreu. Eu contei muito rápido. Aí, eu tô só para ninguém só para deixar viajar, claro. Aceitou Jesus e acabou falecendo logo em seguida. Aí o Maqueiro ia embora e Jesus mandou voltar. Eu contei muito rápido aí essa parte, mas foi bom voltar para que fique bem claro. Ele pregou o evangelho, a pessoa aceitou Jesus e logo em seguida, 10 minutos depois que aceitou Jesus, morreu. Quando morreu, o irmão passou o dia trabalhando e foi embora. Na hora que ele foi embora, o Senhor disse, a obra não acabou. Volte. Aí ele voltou, entrou lá no quarto onde estava, naquela sala onde estavam os cadáveres. Ele disse, o que é que Jesus quer comigo aqui? O silêncio dos céus. Então ele disse, eu vou beber um café enquanto Deus fala comigo. Quando ele foi beber um café, saindo do local onde estavam os cadáveres e a copa, ele encontrou uma mulher gritando, Deus, aonde é que tu estás? Onde é que estão as tuas promessas? Aí ele parou, senhora, o que é que está acontecendo? Ela disse, meu filho acabou de morrer e Deus disse que ia salvar o meu filho. Aí ele virou, por acaso Deus mente? Aí olhou incisivamente para ela e disse assim, por certo, Deus não é o homem para que minta. Glória a Deus. O seu filho chegou aqui baleado, cheio de bala, todo perfurado. O médico não sabia como é que ele estava vivo. Eu entendi pelo Espírito Santo e comecei a pregar para ele. E quando eu preguei para ele, ele resistiu. Mas depois de tanto resistir, ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. E na hora que ele aceitou Jesus Cristo como Salvador, ele disse assim, diga à minha mãe que eu vou me encontrar com ela nos céus. A minha mãe é a esposa do diácono, aí disse o nome do diácono, da congregação, e disse o nome da congregação. Glória a Deus. E aquela mulher caiu no chão, chorando, agradecendo a Deus. Mas o que foi? O Espírito Santo, ele tem as estratégias, os métodos, mas ele precisa de alguém que esteja sensível à voz dele. Quantas vezes nós estamos em casa e dá uma vontade de mandar uma mensagem para alguém e a gente não manda? Mandar um hino para alguém, a gente não manda. Mandar uma palavra para alguém, a gente não manda. Orar por alguém, a gente não ora. O Espírito Santo, ele continua atuando. Ai de nós, se o Espírito Santo não estiver conosco. Eu fico imaginando, ministro, a quantidade de vezes que a gente passa por alguém que está precisando de uma palavra naquela hora, mas a gente com a mente ocupada e na correria não percebe. E eu tenho por certo assim que muitas vezes o Espírito Santo tenta chamar a atenção da gente, mas a gente está desapercebido e vai embora. Meu pai estava pastoreando uma igreja, a igreja de Arco Verde. O pastor presidente enviou para ele pastorear a igreja de Arco Verde. Aí teve uma reunião de obreiros. Aí o telefone dele tocou. Quando o telefone dele tocou, aí a minha mãe, ele fez um sinal, minha mãe pegou o celular, alô, Jesus te ama. Aí a mulher, de quem é esse telefone? Ela disse, é do pastor Paulo. Aí ela, eu liguei errado. Aí desligou. Aí depois, passou-se um tempo, a mulher ligou de novo. Aí minha mãe, novamente, alô, Jesus te ama. Minha mãe só atende a ligação assim. Pode ligar para ela 10 vezes ela vai dizer, alô, Jesus te ama. Aí ela ali, alô, Jesus te ama. Aí naquela hora, a mulher disse, esse é o telefone do pastor Paulo? Aí minha mãe disse, sim, é do pastor Paulo. É porque eu liguei há tempos atrás. E eu estava ligando para alguém da minha família, porque eu estou tão deprimida que eu ia me jogar na frente de uma carreta aqui na 232 e ia dizer para alguém da família, venha buscar meu corpo que eu acabei com a minha história. Mas na hora que eu fui ligar, a senhora disse que Jesus me ama. Me fale mais um pouco sobre esse Jesus. Acabou-se. Resumindo a história, hoje essa irmã, ela é crente da nossa igreja lá em Serra Talhada. O que eu quero dizer com isso para os irmãos? Que Deus tem a forma de como alcançar a cada um de nós. Os métodos pertencem a Ele. Mas o que é que acontece? Nós precisamos ser sensíveis a esta voz do Espírito Santo. Muito bom. Não tenho nem palavras. Amém. Muito bom mesmo. Fica aqui, eu acho que o Espírito Santo acenda, através de tudo isso que foi ouvido, foi falado,
o desejo nas pessoas crentes que estão nos ouvindo de se dedicar mais à disponibilidade. Porque se a gente disser se dedicar mais ao evangelismo, vai ter alguém que vai argumentar aquilo que a gente falou. Mas eu não estou preparado, mas eu não sei. Mas esteja disponível, né? Pastor Diga a Deus assim, conta comigo. Pastor Regotier Martins, hoje é pastor em Araripina. Ele era secretário de missões na época, quando ele recebeu uma orientação do pastor, uma escala para pregar na manhã missionária do Congresso em Rio Formoso. O pastor João Severino Fernandes, que já está com o Senhor, estava lá na congregação de Rio Formoso, na cidade de Rio Formoso, dirigindo aquela igreja, e era congresso de jovens. O pastor Regotier subiu no púlpito e encontrou o pastor João Fernandes de joelho. E ele se ajoelhou também para orar. E de repente ele parou para ouvir a oração do pastor João Fernandes. E o pastor João Fernandes estava dizendo: Senhor, como diz aquele hino, usa-me como ponte, usa-me como farol, usa-me como abrigo. Ele estava repetindo o hino de Aline Barros, né? E o pastor Regotier naquela hora foi renovado, sentindo a graça de Deus, a alegria de Deus, e dizendo: meu Deus, este homem já pastoreou as maiores igrejas do estado. Esse homem é vice-presidente da igreja, da convenção. Já teve inúmeras experiências. Teve com o pastor José Amaro, com o pastor José Leôncio, com o pastor Ailton. Esse homem teve tantas experiências. E ainda hoje ele está orando para ser farol. Ainda hoje ele estava orando para ser abrigo, para ser ponte, para ser flecha. Quer dizer, é justamente isso que o irmão está dizendo. A necessidade de se colocar à disposição de Deus. É esta palavra. Que essa seja a mensagem, né? Amém. Que atinja corações das pessoas que estão nos assistindo nessa noite, manhã, tarde, enfim. Exatamente. O horário que estiver nos ouvindo, e que através desse assunto Deus levante evangelizadores, ministro. Seja no trabalho, seja na escola, seja no ônibus, ou na campanha, que tem uma grande necessidade, né, de mais crentes envolvidos com a campanha evangelizadora. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo uma obra através desse trabalho hoje. Amém. Eu creio também. E por que eu creio nisso? Porque Timóteo, na primeira carta, o apóstolo Paulo diz, capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Eu não poderia encerrar a nossa participação aqui sem citar esse texto. Que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E porque Ele quer, então Ele tem a estratégia. O Evangelho é originado nele. O Evangelho é sustentado nele. E o Evangelho segue o propósito dele. Se nós entendermos esta sequência, aí sim, dará tudo certo. Deus quer a salvação de todos os homens. Agora a questão é, eu estou usando os meus métodos, as minhas estratégias, ou estou me ajoelhando e dizendo: Senhor, quais são as tuas estratégias? Como é que eu posso ser útil a ti? Então talvez eu vou encontrar um muro alto. Mas essa pessoa que está dentro desse muro alto, um dia vai no supermercado. Um dia ele vai abastecer o seu carro. E talvez eu seja o frentista. E naquela hora que ele está colocando gasolina ali, abastecendo, eu tenho uma palavra de Deus para ele. Talvez ele vai comprar pão e eu esteja na padaria, no caixa, ou eu seja o padeiro. Deus tem homens e mulheres nos dias de hoje, em várias áreas da nossa sociedade, que podem ser úteis para cumprir o que Deus quer. Ele quer a salvação de todos. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a obra em si, né? O que lhe inspirou, qual é a sua proposta, enfim, de onde saiu a ideia, fundamentação bíblica. Quando eu li o texto, o título, né? Fundamentação bíblica, o pastor vai trazer argumento bíblico para a evangelização, porque normalmente a obra de evangelismo ela traz a abordagem, né? Ela traz métodos, mas o senhor traz um título de fundamentação bíblica. Aí eu queria que o senhor... A princípio, conversando com o pastor Jefferson Aleluia sobre as experiências no campo de missões, ele sempre me interrompia dizendo: está escrito.
Você escreveu sobre isso? Quando eu estava perto dele, viajando, atendendo uma escala, sempre ele, ou indo para um culto com ele, sempre ele perguntava: ô Sóstenes, isso que tu estás falando, tu estás escrevendo? E eu dizia: não, pastor, isso aqui é só uma conversa. E ele dizia para mim: escreva, isso aí vai ser muito útil. Então a primeira pessoa que me incentivou a escrever foi o pastor Jefferson, aleluia. Depois eu tive uma grande oportunidade dentro do seminário, porque dentro do seminário eu ia falando e os irmãos perguntavam: o senhor tem uma apostila sobre esse assunto? Embora eu citasse pastores, citasse texto bíblico, os irmãos queriam esse material sendo uma sequência de pensamentos colocados em letras, em papel. E daí, quando recebemos o convite do nosso pastor, então nos veio o pensamento de escrever naquilo que os irmãos já vinham pensando e conversando nos corredores do seminário. E até mesmo no final de cultos, alguns irmãos falavam. Então, aí estão impressões e experiências de justamente este período. Como começamos lá atrás, e já estamos caminhando para uma parte já final, começamos lá atrás dizendo que tivemos a experiência de 4 anos em Moçambique. Depois foram 7 anos na África do Sul. Total de 11 anos no campo de missões. Nesse intervalo, no primeiro intervalo entre Moçambique e África do Sul, passei 5 anos ali, 4 anos e meio, vamos dizer, 4 anos e meio na Secretaria de Missões. Quando eu volto, eu passo mais 5 anos. Então, 4 com mais 5 dá 9. 9 anos no departamento e 11 anos na vivência. Então, dá um total de 20 anos. 20 anos. Então, aí está um trabalho que é fruto de 20 anos dentro desse ambiente que, pensando, formulando, batendo a cabeça, dando errado, tentando acertar, querendo compreender melhor, o Espírito Santo foi conduzindo até que chegamos a este material. E eu acho interessante porque o título parece acadêmico, né? Uma fundamentação bíblica, mas o senhor sempre começa cada capítulo contando um testemunho, e aí a aplicação bíblica, de fato, eu achei uma linguagem muito leve, assim, é uma abordagem simples, e todos os irmãos que têm prazer no trabalho de evangelismo, os obreiros, eu recomendo esse livro, eu gostei muito da abordagem, já lhe disse isso algumas vezes, e acho que muita coisa do que a gente falou aqui está escrito, né, no livro, embora que a gente tenha feito poucas citações diretas, mas de uma maneira geral, o senhor percebe que havia essa necessidade na igreja, o senhor percebe que está tendo uma resposta, os irmãos estão dizendo assim, a gente talvez nem sabia, mas estava precisando disso. Na verdade, eu percebi essa necessidade porque, como o senhor mesmo disse, que a maioria das obras é relacionada, em relação à evangelização, está relacionada à questão prática. Isso. De como abordar pessoas e métodos a serem utilizados. Então, reflexões dentro das próprias escrituras sobre o que é evangelho, o conteúdo do evangelho, porque, por exemplo, no capítulo 1 eu vou definir o termo evangelho numa perspectiva bíblica, partindo do Antigo Testamento até o Novo Testamento. No segundo capítulo, eu vou mostrar Jesus como um modelo de pregador do evangelho. E aí vou utilizar exemplos de Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo em seguida, eu vou apresentar os apóstolos, como sendo esse modelo também absolvido de Cristo. E aí partimos para uma outra proposta dentro do conteúdo, que é mostrar o conteúdo do Evangelho. Que conteúdo é esse? Aí sai mostrando que ele tem um conteúdo absoluto, um conteúdo superior, um conteúdo universal e um conteúdo acessível. Logo em seguida, eu vou mostrar que existe uma necessidade para hoje, para evangelizar. Quando eu chego nesse ponto aqui de que temos uma necessidade hoje, aí eu entro no capítulo de número 6, mostrando que o Espírito Santo ele está disponível para hoje. Existe um investimento do próprio Deus em favor disso, e fecho com o discipulado. Então, em questões acadêmicas, o que foi que eu pensei? Eu vou apresentar uma argumentação prática, testemunhal, mostrando a realidade do campo de missões, e logo em seguida eu vou apresentar a teoria,
que a parte teórica aqui é justamente a fundamentação. Sim. Aí eu vou mesclando isso aí, coloquei uma média de 70 referências bibliográficas para trazer uma consubstanciação, né, uma base para o que nós apresentamos aí. Inclusive, algumas das obras são inéditas na literatura brasileira, porque ainda não foram traduzidas do inglês. Mas pela vivência com a cultura inglesa, Sim. então eu trouxe aí algumas coisas, inclusive uma Bíblia que está aí muito boa, que ela amplia o texto, né? Foi esse material. Ok, amém. Mais alguma coisa, Carlos? Eu não vou mais acrescentar nenhuma pergunta, evangelista, mas se o senhor puder, eu gostaria de que o senhor atendesse um pedido, que seria de fazer uma oração. A gente comentou sobre a parte de conteúdo, a gente comentou uma parte da ação do Espírito Santo, e quem sabe quem está ouvindo a gente nesse podcast esteja precisando talvez de uma oração para acender uma fagulha lá dentro do peito, talvez o cinzeiro esteja tomando conta e o fogo já não esteja mais pegando, ou talvez alguém que precise de uma renovação. O senhor poderia fazer essa oração? De repente tem alguém que já está pegando fogo do outro Glória lado, a Deus. Amém. esperando também uma oração para impulsionar, né? Certo? Só para entender a dinâmica, a gente já faz uma oração concluindo ou ainda volta Não, para a os gente ainda agradecimentos? vai. Depois o senhor vai ter a oportunidade de fazer Tá bom. Os sua agradecimentos. fala final. Certo. Então, gostaria de convidar os irmãos para que oremos, mas não só uma oração aqui agora. Sim. Existem coisas que são... As orações têm resposta, tem algumas respostas da oração que são instantâneas. E tem orações que têm respostas no futuro. E existem respostas de oração que Deus tem para dar para cada um de nós. Veja o caso dessa mãe que eu citei aqui, Sim. que ela orava pelo filho. E aquele pregador estava no lugar certo. Então é possível que Deus levante ainda hoje pessoas através da oração, não é? Okay. Então oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te agradecer pela oportunidade que Tu nos concedes, Senhor, de estarmos aqui compartilhando do Teu desejo, da Tua vontade, porque Tu amaste, Senhor, e Tu amas a humanidade de tal maneira que Tu já deste o Teu Filho, mas entregaste à Tua igreja a responsabilidade para anunciar a salvação que Tu propões a cada um de nós. Esse irmão, essa irmã que está nos assistindo agora nesse podcast, Senhor, que ele possa ser influenciado, Senhor, que ele possa ser atingido, Senhor, impactado, Senhor, pela Tua palavra, para que também ele possa se dispor, Senhor, a pregar a Tua palavra, quer seja na universidade, quer seja na escola, quer seja na sua rua, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja pelo uso da internet, de qualquer forma, Senhor, em qualquer maneira, Senhor, a qualquer tempo, levanta homens e mulheres, Senhor, que possam ser usados por Ti nestes últimos dias. A Tua igreja ainda está na terra e ainda há uma necessidade, Senhor, de testemunho, Senhor. E por isso nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa atuar e que possamos ver a Tua glória, Senhor, cada dia mais em nosso meio, Senhor. Vidas transformadas. Nós oramos porque nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Agora, eu creio que Deus está agindo Amém. de uma forma sobrenatural, ministro. Agora, se o senhor tiver mais alguma consideração, pode ficar à vontade. Também, se quiser encerrar ainda alguma coisa do assunto, Amém. fique à vontade. Eu quero agradecer a Deus, né, por esse privilégio de ter estado aqui com vocês. É a primeira vez no podcast aqui com os bereanos e foi muito alegre, uma conversa bem descontraída, né? E agradeço também ao nosso amado pastor que nos permite estar convosco. Recebi o selo da nossa igreja, né, da nossa editora, para pensamentos que tínhamos em relação à evangelização, e isto foi concedido porque Deus direcionou o coração do nosso pastor e achamos graça nos seus olhos. E também agradecer ao pastor Cândido por ter proporcionado esse momento com vocês aqui, com os senhores aqui. Foi tudo uma bênção, toda essa participação em nome de Jesus. Então, minha palavra de gratidão
por esse momento. A gente que agradece, a gente sabe das suas muitas ocupações. O senhor coopera hoje como pastor no departamento de adolescentes, né? Sim. E eu imagino que é uma tarefa grande, mas mesmo assim o senhor se dispôs a estar aqui com a gente, a atender esse convite. E a gente agradece a Deus pela sua vida e a gente vai ficar orando mais pelo senhor, para Deus continuar lhe usando mais, lhe dando mais capacidade e, quem sabe, a segunda obra. É um desafio. Outro nível. É um desafio. Mas amém. E nós contamos com a oração dos irmãos e aquilo que falamos lá no início. A revelação é progressiva, né? Até aqui podemos dizer como Samuel, né? Nos ajudou o Senhor. Lá na frente são coisas de Deus. Amém. Amém. Não esquece, você está vendo que o programa foi uma bênção, graças a Deus. Não esquece de compartilhar o link, manda aí para o teu grupo na igreja, um grupo de colegas, um grupo de amigos, conhecidos. Então, manda, seja instrumento de Deus para alcançar essas vidas, tanto as crentes como aquelas que não professam também a fé cristã, e se permita ser usado pelo Espírito Santo, como a gente comentou aqui. Manda esse link e continue nos acompanhando, porque esse foi uma bênção, passado foi também, e com certeza o nosso próximo episódio também vai ser maravilhoso. Amém. A gente já pede, reforça, compartilha, envia para quem você puder e não esquece, fica com a gente quer agradecer a Deus pela sua vida. Com certeza, muitos dos que estão assistindo já compartilharam. Continua fazendo isso, porque Deus também vai abençoar você. Obrigado por estar aqui com a gente e, se Deus quiser, na semana que vem a gente está aqui mais uma vez. Deus abençoe vocês.